Acesse tribunaonline.com.br/pr. Já é São João na tela da TV Tribuna. E para não deixar ninguém parado, a festança vai invadir a sua telinha. Sábado, 14 de junho, tem um especial de arrepiar com a banda Fulô de Mandacaru, botando todo mundo pra forrosar. Dia 21 de junho tem mais forró, mais tradição, mais alegria no nosso especial de São João com caju e castanha. E quando a noite cai, a TV Tribuna entra no clima do arraial. Nos dias 22 e 28 de junho, a gente te leva ao vivo pro São João mais animado do Nordeste. Não perca, é música boa, tradição e muita emoção. Brasil Urgente Pernambuco. Oferecimento: reduza suas dívidas em até 90% com Infinity Consumidor. Olá, muito boa tarde. Solta o rojão que o Brasil Urgente Pernambuco tá no ar. Em clima de festa junina, agradecendo a sua companhia nessa sexta-feira, dia 20 de junho. Estamos pertinho do São João, já vai ter transmissão aqui na TV Tribuna. Você vai acompanhar o melhor da festa em Caruaru, Gravatá, Recife e ainda por cima programa especial, né? Solta o rojão então. Olha, tem um forró que diz assim: seu delegado, prenda o Tadeu. Você vai ver uma cena, não puxa a imagem agora não. Uma cena inusitada, no mínimo, na zona sul do Recife. Toda época é época de namorar, né? Enfim, mas no meio da rua. E pode, no meio da rua, tudo flagrado por um morador com o celular. Essa imagem tá rodando na internet. São João é pra quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Vamos seguir. Vamos seguir com o Brasil, gente, em clima de São João, mas tem muita informação para você nessa sexta-feira. E a gente começa com um crime no bairro da Guabiraba, no Recife. Um jovem desceu de um carro de luxo. Carro de luxo. E foi executado com vários tiros. Simone Santos esteve no local e acompanhou o trabalho de investigação e também conversou com a perícia. Simone, é com você. Nossa equipe de reportagem está no bairro da Guabiraba. Nós falamos da rua São José, mas o acesso para essa rua é aqui pela estrada da Mumbeca, nessa imagem que Marcondes Aguiar mostra, seguindo em frente da Embola na Rede, acesso à BR-101. Aqui, por volta das 2h30 da tarde, o 11º Batalhão, os policiais militares do 11º foram acionados porque um corpo de um homem foi encontrado aqui nesse trecho. E quando chegaram aqui, os policiais encontraram esse homem atingido na cabeça, já morto. As informações que a Polícia Militar conseguiu colher é de que um veículo chegou aqui no local. Vocês veem que é uma rua que não tem calçamento, dá acesso a sítios, foi a informação. Aqui ao lado fica uma transportadora e a polícia, quando chegou aqui, identificou que esse homem tinha sido atingido na cabeça. As informações colhidas é que ele teria chegado em um veículo Corolla, que passou direto aqui na estrada da Mumbeca. Voltou, entrou nesse acesso aqui e esse homem pode ter sido executado aqui, pelo que identificou a perícia. DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já começou a investigar. A perícia foi feita e confirmou as características de execução, porque tiros de pistola atingiram a testa e o pescoço desse homem, que estava sem documentos, mas ele foi identificado como Jamerson, morador do bairro da Nova Descoberta, 20 anos de idade. Nesse momento, chega o Instituto de Medicina Legal para fazer o recolhimento do corpo, que vai para o IML, né? Alguns familiares aqui, entre eles o irmão da vítima, que muito emocionado, e também alguns primos não quiseram gravar entrevista, passar informações. Não sabe se a polícia ainda vai investigar para saber a vida, né, pregressa, se há registros aí desse homem em envolvimento com o mundo do crime, mas são informações mínimas que a Polícia Civil começou a apurar aqui nesse trabalho que é realizado aqui. Perícia já concluída. Aí está a delegada, né, que começou essa investigação. O local foi averiguado para ver se há câmeras de segurança que possam ter registrado o veículo, né, principalmente
a placa, porque foi essa informação que chegou para os policiais do 11º Batalhão, informações repassadas para a Polícia Civil sobre que esse homem teria chegado aqui trazido em um veículo Corolla, que entrou aqui na rua São José, acesso pela estrada da Mumbeca, e esse homem foi executado ali no local. O corpo vai ser recolhido agora e é mais um crime que vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. O perito Diogo Sinésio deu detalhes do que foi verificado aqui nesse trabalho inicial que aconteceu aqui no local do crime. Então a gente encontrou uma vítima, né? Tava deitado, tava com algumas lesões. Tinha uma lesão na região frontal e tinha 2 lesões no pescoço, na parte anterior e na parte posterior. Polícia Civil investigando o caso, crime na tarde dessa sexta-feira no Recife, na zona norte da capital. Mumbeca, né? Uma área com muitos sítios. E a polícia analisando imagens de câmeras de segurança para acompanhar o trajeto desse carro. Foi levado num carro de luxo, executado na estrada e o corpo deixado aí. A gente fala do caso do pastor Jorge, pastor que estava desaparecido. Ele foi encontrado sem vida. A família avisou para nossa reportagem e Marvin Barbosa tem os detalhes. Marvin. Moab, você lembra de Jorge do Nascimento, de 63 anos, que na última segunda-feira saiu às 6 horas da manhã para ir ao trabalho em um escritório de advocacia onde ele atuava no setor administrativo e começou a apresentar sinais ali de desaparecimento? A gente contou essa história aqui no Brasil Gente Pernambuco, inclusive falando com os filhos desse homem. Você lembra que os filhos falaram que o Jorge chegou a tirar uma foto, enviou para a esposa, também mandou mensagens dizendo que a amava e que os cartões de crédito dele estavam no paletó, no bolso do paletó que ele havia deixado em casa. E que esse mesmo homem foi até a secretária lá do escritório, deu a CNH e pediu para que esse documento fosse entregue à esposa. E depois ele foi até uma lanchonete, onde conversou com uma mulher e pediu para que ela entregasse uma encomenda para a esposa dele. Você lembra que nessa encomenda, né, havia o celular dele, era uma caixa fechada e dentro tinha um celular. Isso foi descoberto, inclusive, pelos filhos, que depois de perceberem o sumiço do pai, foram até o trabalho dele. A nossa equipe, quando conversou com os filhos, eles estavam preocupados com o sumiço do pai e chegaram até a pensar que ele estava enfrentando algum problema psicológico. A nossa equipe relatou tudo isso aqui. E depois que o nosso programa foi ao ar, esses filhos receberam informações essas tristes que não agradaram e, obviamente, não eram as informações que a gente queria repassar aqui no Brasil Gente Pernambuco. Jorge do Nascimento foi encontrado, mas infelizmente morto. O corpo dele foi trazido aqui para o IML do Recife. Os filhos dele foram chamados para fazerem um reconhecimento. A nossa equipe que acompanhou essa história desde o início traz agora, né, o final com um desfecho tão triste, né, Moab? Eu volto com você. Pois é. Urgente aqui na TV Tribuna. A repórter Simone Santos, ao vivo do DHPP com informações. Simone, é contigo. Moab, falamos ao vivo aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vocês veem aqui uma ambulância do SAMU, outro carro de apoio, uma caminhonete, 2 motocicletas, essas equipes do SAMU. Nossa equipe de reportagem que esteve aqui à tarde, acompanhando ainda o caso do feminicídio que a gente vai trazer aqui no Brasil Gente Pernambuco, da Gabriela, feminicídio que foi identificado hoje pela manhã, lá no bairro de Prazeres, na comunidade Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, e a gente vê uma movimentação aqui, ó, de equipes do SAMU. Já entraram vários balões de oxigênio, saíram depois, tem uma equipe médica, com médico inclusive, os profissionais do SAMU não dão nenhum tipo de informação, os policiais aqui do departamento também não. Mas o que chama atenção, Moab, é que no início da tarde, quando nossa equipe de reportagem esteve aqui, depois a gente acompanha agora outra profissional do SAMU saindo aqui. É sobre um preso, amiga? O pessoal não fala. O pessoal não fala, Moab. O pessoal não repassa informação. Tá aqui outro profissional do SAMU
saindo, vocês veem aí com o material. Pode passar algum tipo de informação, amigo? Então, Moab, a informação extraoficial é de que teria acontecido alguma coisa com o preso, o Pedro Henrique dos Santos Bezerra, 32 anos, que matou a companheira, ele que chegou aqui hoje pela manhã, esse homem que gritava muito, Moab, quando nossa equipe de reportagem estava aqui à tarde, chamava atenção, esse homem que estava gritando muito, né? Nossa equipe de reportagem saiu para Guabiraba para acompanhar um homicídio e agora, quando retornou, nós passávamos aqui para outra pauta. Essas viaturas do SAMU aqui, várias vocês acompanham aí, a equipe médica, ninguém fala, nem do departamento e nem aqui do SAMU sobre esse caso. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa com esse homem, se ele surtou, se ele tentou contra a própria vida, mas o que a gente vê é que atendimento a essa vítima, ele não saiu, tá? O atendimento foi todo feito lá dentro, a gente está acompanhando o recolhimento dos materiais que os profissionais usam. A gente não sabe se vai haver uma preparação para recolhimento desse homem, mas é esse o cenário aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Lembrando, o Pedro Henrique dos Santos Bezerra, ele que foi preso, é um ex-presidiário. Cumpriu pena por 16 anos, 32 anos de idade ele tem, cumpriu pena por 16 anos e ele confessou o homicídio, preso por tráfico, por roubo e hoje num crime bárbaro que a gente trouxe aqui no Jornal da Tribuna, primeira edição, vai relatar aqui no Brasil, gente, Pernambuco, ele que teria matado a mulher a facadas na quarta-feira, num crime bárbaro e cruel, teria ficado com o corpo dela durante toda, ontem, a quarta-feira, ontem, quinta-feira, hoje pela manhã, teria tentado incendiar a casa e, para fingir aí, gritou para os vizinhos de que ela teria tocado fogo nela mesma, tentando contra a própria vida. Só que quando chegou lá, ele não deixou. Os bombeiros foram acionados, ele não permitiu que bombeiros entrassem, PM também não. O pessoal do 6º Batalhão conseguiu entrar, prender ele, trazer ele aqui para o DHPP. Aqui pela manhã, Moab, eu estive pela manhã aqui no DHPP, o mau cheiro na viatura da PM, também aqui dentro nessa área inicial aqui, né, na permanência aqui do DHPP também, o cheiro era terrível, porque esse homem, ele tentou até vestir o corpo. Mas a gente traz outros detalhes depois. Vocês veem agora que o pessoal de moto do SAMU está saindo, está recolhendo as viaturas também, pessoal que não dá nenhum tipo de informação. O Moab não fala nem com a gente. Informação, a gente não sabe o que pode ter acontecido com esse homem, vamos ficar aqui acompanhando e aguardando se alguém vai repassar alguma informação, mas Moab, lembrando, esse homem gritava muito à tarde, quando nossa equipe de reportagem esteve aqui no início da tarde, mas lembrando que esse homem, ele, ex-presidiário, confessou o homicídio, respondeu por homicídio, por roubo e também por tráfico de drogas e hoje foi preso por matar a companheira, tá, Moab? Inclusive, os vizinhos disseram, e a gente vai trazer entrevistas aqui de vizinhos lá, de amigas, inclusive Moab, sobre que esse homem teria, inclusive, depois que assassinou a mulher, saiu com objetos da casa. Volto contigo. Simone, não foi pouca coisa não, viu? A gente viu vários objetos aí de socorro, a gente também viu o cilindro, enfim. Vamos aguardar a informação, o que é que está acontecendo na série do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. Daqui a pouco a gente relata aqui no Brasil, gente, Pernambuco. Hoje, a chegada desse homem foi um tumulto. A saída, principalmente, desse homem da casa, da vítima. Ele até arremessar objetos contra o Corpo de Bombeiros, ele fez. E contra a Polícia Militar também. Primeiro, um chamado para o Corpo de Bombeiros. Se tratava de um incêndio numa residência. Quando o Corpo de Bombeiros chega, não, uma mulher morta. A PM chega e ele joga objetos, viu? Jogou objetos. Simone vai relatar daqui a pouco. Até uma cadeira de rodas ele arremessou do primeiro andar dessa casa. A PM chega e ele desacata, no mínimo desacata. Estamos com imagens ao vivo, relembrando essa história triste que aconteceu hoje, mais uma para o capítulo aqui da violência contra a mulher no estado de Pernambuco, a gente tratando de feminicídio. Segundo vizinhos que conversaram com Simone Santos, um casal que vivia brigando. Essa mulher perdeu a mãe há 6 meses, ela morava numa casa no térreo
e teria cedido outra casa para a filha morar com ele, já que esse homem seria muito complicado, de acordo com os vizinhos. A mãe dela faleceu. Ela retorna para a casa da mãe, para a área da mãe, só que na parte de cima da casa. Objetos dessa senhora falecida, cadeira de roda, pacotes com fralda. Esse homem arremessou contra os bombeiros, contra os policiais também, e hoje cedo provocou um tumulto no DHPP, lá no bairro do Cordeiro. Imagens ao vivo lá da permanência. Daqui a pouco Simone Santos aciona a gente, né, quando tiver mais detalhes, até porque Simone vai trazer todo o contexto desse crime bárbaro que aconteceu lá em Jaboatão dos Guararapes. Essa mulher estava morta, assassinada por esse homem, desde a quarta-feira dentro da casa. E os vizinhos estranhando o desaparecimento dela. O que é que está acontecendo com Camila? O que foi que houve hoje, quando ele aparece na porta de casa, pede ajuda aos vizinhos, chama o corpo de bombeiros por conta do incêndio. Bombeiro chega, ele arremessa objetos. Quando a polícia chega, de novo. Entre as facadas, Simone estava relatando mais cedo, uma facada tão profunda da virilha até a área da costela, o que deixou essa vítima com as vísceras expostas. Veja bem, cerca de 5 facadas e o corpo já estava no estado de decomposição. O que a nossa reportagem apurou é que ele não chegou a atear fogo no corpo dela, mas alguns objetos da casa foram queimados. Bombeiro chega, polícia chega, essa confusão toda, é preso o feminicida. A gente vai trazer aqui as entrevistas com parentes, com vizinhos, até o pai dessa vítima chegou até o local e disse: olha, eu estou sem entender o que aconteceu, faz 20 anos que eu não vi a minha filha. Faz 20 anos. Mas Simone conversou com uma amiga dela, amiga da família, com vizinhos, enfim, gente que mora por lá, todo mundo perplexo e acompanhava essa rotina e a rotina de brigas dentro dessa casa, que resultou nesse crime bárbaro. Vamos ver aí. A gente foi criado, bem dizer, tudo junto. A família dela conhecia meu pai, que também já veio a óbito, mas eu já morei embaixo aqui da casa dela. E essa trajetória de Gabi, a família tudo dava conselho, a mãe, antes de morrer. E isso é muito antigo, ela tirou a cadeia dele, ela trabalhava em presídio também como cozinheira. E todo mundo dava conselho a Gabi. Mas a gente faz filho, não faz coração de filho. Não é isso? Depois que cresce, cria asa. Então a gente já estava previsto isso, sim, esses acontecimentos, essa brutalidade sobre mais um feminicídio aqui na nossa comunidade. Betânia, inclusive a informação é de que Marcos Freire, ele já teria matado uma companheira quando ele morava lá com ela. Sim, a primeira esposa dele foi morta por ele, junto com um dos familiares dela. E ele é frio, né? Porque desde quarta-feira que a comunidade, as pessoas que conhecem ela, entrou em contato com ela, o irmão ligou para ela, ela ainda falou, ele dizia que ela ia para o dentista, ajeitar o aparelho, e depois de 8 horas não entrou mais em contato com o irmão. Então, hoje ele saiu feito um louco, né? Dizendo que a casa estava pegando fogo, mas ela estava já em estado de decomposição, desde quarta-feira à noite. Você encontrou com ele hoje? Conseguiu falar alguma coisa com ele? Não, eu só falei assim, que se fosse na comunidade que eu morava, ele não ia sair daqui vivo, de lá vivo, porque lugar de mulher é onde ela quiser estar, sabe? E é muito feminicídio. Às vezes a gente dá conselho para os filhos e não quer ouvir, entendeu? Então a gente que é mãe sofre, entendeu? Então eu acho assim que isso aí, a gente já estava previsto, que todo dia era briga. Ele vendia as coisas dela, ela botou uma grade dentro do quarto dela, que ele vendia, ele era drogado, crack, pedra. E de repente ele saiu gritando por aqui, as pessoas falaram que ela estava pegando fogo, foi não. Ele tentou vestir a roupa dela, tentou manipular ela, o que ele pôde fazer, ele pôde. Mas quando ele viu que já estava realmente, como está em estado de decomposição, aí fez aquele enxame. Para tentar disfarçar ainda. Para tentar disfarçar, né? Ainda estendeu roupa ali na janela, né?
E quando eu cheguei aqui, a gente quebrou, jogou as coisas por fora da janela, jogou água no bombeiro, jogou balde na polícia. Se fosse o GAT, tinha invadido a residência, porque tem aquele preparo, né, para invadir. Mas os policiais fez o trabalho deles. Então, quando ele saiu de um carro, que ficou balançando o carro, quando ele saiu para o outro, aqui muitas pessoas ficam chamando ele de assassino, porque realmente é o que ele é. Mais uma vez, né, 3 homicídios nas costas. Então, assassino, ele me viu dali, a distância que está aquele carro assim, ali, com aquela luz acesa, e eu aqui. Ele, a próxima pode ser você. Você ameaçou ainda, Betânia? Foi, me ameaçou. Mas não vai ter a próxima, não. Vão comer a oi dele lá dentro. Porque lá existe homem. Ela realmente, ela trabalhou em presídio. E ela era muito querida aqui, uma pessoa guerreira, uma pessoa trabalhadeira, era muito quista na comunidade. Ela trabalhou em quais presídios? Ela trabalhou na área, ali na colônia penal feminina. E também no presídio, também onde conheceu ele. Ela foi o Cotel? Sim, no Cotel. Ou seja, lá no Cotel, para onde ele vai voltar, pode encontrar amigos dela. Pode encontrar amigos dela, sim, claro. Isso aí não existe, não. Era muito perturbado esse casamento dela, viu? Era muita briga. Ele também se droga. Aí, ela conheceu ele na cadeia, né? Aí ela tirou a cadeia dele e quando ele saiu, veio morar aqui. Só que Dona Vera nunca quis. Dona Vera é a mãe dela. É a mãe dela. Sempre foi contra, aí deu a outra casa para eles dois morar. E depois que Dona Vera morreu, vieram para cá. Só que eles brigavam muito e ela disse que não queria mais. E a menina estava dizendo que segunda-feira eles dois estavam brigando. E ela jogou a roupa dele dizendo que não ia dar mais dinheiro a ele. Desde quarta-feira que Gabi não falou mais comigo, que todas as 5 horas da manhã ela mandava mensagem. Bom dia, Rose, bom trabalho, viu? Jesus lhe abençoe, você é minha irmã. Todo dia ela mandava. E desde quarta que Gabi não mandou. Desde quarta-feira? Desde quarta-feira. Daí também, eu indo trabalhar, quando foi hoje, minha sogra ligou, dizendo que ele tinha matado ela. Só que ela sumiu desde quarta. E quarta-feira ele saiu com a televisão e com o ventilador debaixo do braço. E os vizinhos viram? E os vizinhos viram. Aí quando foi hoje, ele tocou fogo nela. E quando o SAMU chegou, ele não deixou o SAMU subir. Ficou jogando as coisas no SAMU. Isso foi hoje de manhã, bem cedinho, né? Bem cedinho. Ele não deixou o SAMU subir. A polícia chegou também. Ele não deixou a polícia subir logo assim. Puxando ela de dentro pra fora, tentando botar roupa nela. Tentando botar uma calça, tentando botar uma camisa. E quando eu cheguei, eu gritei com ele, Pedro, sou eu, Pedro. Aí Pedro, Rose, vê se tem não sei o que. Ele mandou ver se tem não sei o que aqui na garagem, mas também eu não entendi. Ele começou a jogar água na gente, jogar o balde, jogando as coisas, as fraldas da mãe dela, que ainda estava pegando fogo, ele também jogou. Não deixou a gente subir, então não foi ela que se matou, foi ele que tocou fogo nela. Inclusive, não sei se vocês sentiram isso aqui, a gente que esteve lá no DHPP antes de vir para cá, os policiais militares que prenderam ele, e lá no DHPP, inclusive, estava sendo lavado, que disse que ele fedia muito a carniça e que ele teria se agarrado com o corpo. Vocês sentiram esse mau cheiro também? Sim, eu fiz um vídeo, ele tentando vestir a roupa nela, só que não tá dando para ver assim, ele botando, tá dando para ver ele se movimentando e com a calça preta. Ele puxou ela do sofá, ela tá muito inchada e branca, e ela já tá fedendo. Disso aí, foi desde quarta-feira que ela sumiu na quarta. Ele estava querendo dinheiro na segunda, ela não deu. Na quarta-feira ele vendeu a televisão e o ventilador. Ele havia sido preso por quê, você sabe? Porque ele matou uma mulher e um menino. Era a mulher dele também? Era. Ou seja, os Freires. Ou seja, já havia cometido um feminicídio, agora outro. Agora outro. E se a polícia tivesse deixado ele aqui embaixo com nós conversava com ele. Mas que pena que não deixou. Porque já se foi mais uma mulher. A gente, mulher, tá vulnerável, né, Beto? Sabe, sem proteção. E quando a gente vem querer pedir ajuda, já é tarde. Tantos conselhos que foi dado para Gabi, da mãe, das pessoas que conhecem Gabi, de pessoas que estão a Gabi, do irmão, e Gabi não quis ouvir. Só deu no que deu agora. Só fica só o bom legado de Gabi e boas lembranças de Gabi e essa triste tragédia aqui na Rua do Riacho, em Guararapes. Gabriela Soares da Silva, 32 anos, acabou morta de forma brutal pelo Pedro Henrique, que está no DHPP. Simone, essa cena que foi descrita por essa amiga da Gabriela deixou a gente aqui perplexo. Ele já tinha tirado o corpo dela do sofá, colocou no terraço e fingia que estava tentando vesti-la. Meu Deus do céu, é contigo, Simone. Pois é, Moab, e o vídeo é muito chocante, né? Ele abaixado, tentando aí vestir esse corpo, né? Para simular que estaria fazendo um socorro.
ele que indicou aí mentindo de que a mulher teria ateado fogo nela mesma, quando na verdade esse crime pode ter acontecido na quarta-feira, porque pode. A perícia no local, Moab, hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem esteve lá, acompanhou o trabalho demorou horas, Moab. Já identificou que ela já estava em estado inicial, né, o corpo de decomposição. Então, a morte não foi hoje, não foi de ontem para hoje. Supõe-se, né, que na quarta-feira, por quê? Porque na quarta-feira ela não se comunicou com ninguém. E aí, como a amiga disse, ela sempre mandava mensagens de manhã, logo cedinho, depois das 5 da manhã, perguntando por todas as amigas, desejando bom trabalho. E na quarta-feira ela não fez isso, na quinta também não. E hoje também não, só que hoje, depois das 6 horas ali, aí já foi os moradores da Rua do Riacho, lá em Guararapes, bairro de Prazeres, em Jaboatão, com esse homem, né, gritando, dizendo que ela teria tocado fogo nela mesma, a casa com princípio de incêndio. Quando os vizinhos chamaram o corpo de bombeiros, o bombeiros foi recebido jogou uma cadeira de rodas, porque, Moab, a mãe da Gabriela, a dona Vera, ela morava na casa embaixo, morreu há 6 meses, foi quando a Gabriela, que morava próximo com o Pedro, esse homem, foi morar nesse local, só que ela nascida e criada lá, todo mundo se conhecia, né? Então, quando foi hoje que os bombeiros chegaram, que não conseguiram entrar, acionaram a polícia, não conseguiram entrar também. Aí, quando os PMs do 6º Batalhão chegaram lá, estava o corpo já em estado inicial de decomposição, um mau cheiro insuportável. Inclusive, esse homem, quando chegou aqui, né, que cometeu esse feminicídio, ele que confessou que já matou uma pessoa, inclusive a polícia colheu lá informação na comunidade de que ele teria matado a primeira companheira e o filho da primeira companheira, mas a polícia está trabalhando para confirmar essa informação, que se sabe que ele é ex-presidiário, foi preso 16 anos por homicídio, tráfico de drogas e roubo. E na quarta-feira, os vizinhos disseram que durante o dia viram ele saindo com a televisão da casa da Gabriela com outros objetos. Ele, Moab, que em mensagens, eu não sei se a gente tem aí para mostrar, registros de mensagens, ela conversando com amigas no mês de abril, ela dizendo que assim, o relacionamento estava conturbado, que ele exigia dinheiro dela, né? E que não aceitava que ela tivesse um cachorro, era muita briga, muita discussão, ele ameaçava ela estaria tentando aí pôr um fim no relacionamento. Vizinhas e amigas que pela manhã confirmaram essa informação para mim, eu que estive lá no local, os moradores muito abalados, e terminou aí, infelizmente, com essa tragédia para a família de Gabriela, mais uma vítima de feminicídio, Moab. Chamou muita atenção quando a equipe de perícia, né, e também o delegado, o doutor Sérgio Ricardo, que passou a manhã lá trabalhando nesse caso, né, informaram que ela estava com cortes, né, profundos, inclusive um dos cortes ia da virilha até a barriga. 5 armas brancas, 5 facas foram apreendidas, ou seja, em um desses cortes as vísceras ficaram expostas. Veja que brutalidade desse crime. E a gente conversou com o perito Betson, que esteve no local, e com o doutor Sérgio Ricardo lá no local. Vamos conferir o que eles disseram desse trabalho que apura aí mais um feminicídio aqui no Grande Recife. Nós, assim que tomamos conhecimento do fato, nós nos deslocamos imediatamente para cá. É um cenário que apresenta sinais de incêndio, onde tem uma vítima do sexo feminino com uma grande lesão de arma branca na região da virilha, se estendendo para a região flanco esquerda do tórax e com exposição de vísceras. Nós verificamos que a casa está totalmente em desalinhos, móveis revirados de alguns ambientes, são 5 ambientes mais o banheiro. Existe um quarto onde a vítima mantinha alguns objetos da mãe, né? Fotos, cadeira de roda, entre outras coisas. E o quarto onde ela dormia possuía uma grade de ferro. Nós coletamos várias informações, informes, nós fizemos cruzamento de informações, nós estamos com uma equipe especializada no DHPP, fazendo a oitiva das testemunhas e também do imputado. As informações e a versão do imputado não se encaixam de maneira nenhuma. Nós coletamos algumas informações aqui no local. Nós estamos fazendo a coisa com bastante parcimônia, com bastante paciência para a gente tomar uma decisão
para que seja feita justiça nesse caso. Ele é ex-presidiário, já cometeu um homicídio, assim ele me confessou espontaneamente, contra um indivíduo do sexo masculino. Nós estamos levantando, verificando todos os nossos sistemas da polícia, da criminal, no sentido de coletar mais informações. Nós tivemos o cuidado de chamar o primeiro profissional de segurança pública, que foi a equipe do Corpo de Bombeiros, para fazermos a oitiva do oficial que supostamente foi hostilizado e que não teria sido, em princípio, permitida a sua entrada. E ele meio que agressivamente depois entendeu que era bombeiro e teria informado que estava tentando fazer aquele processo de ressuscitação, né? Tentando salvar a vítima. Mas a gente tem informações e os sinais que o corpo apresenta de que a vítima teria já sido morta há algum tempo, algum período. Isso vai ser bastante avaliado de forma pormenorizada com a equipe legista no IML. Nós chegamos ao local e imediatamente constatamos a ocorrência de um incêndio. Nós encontramos evidências de que esse incêndio não foi acidental. A vítima, o cadáver, ele foi arrastado desde o local que estava anteriormente até a sala de estar. E nós encontramos também lesões extensas ao longo do corpo dela, distribuídas longitudinalmente, desde a área dos membros inferiores até o tórax. Lesões extensas essas que deverão ser melhor avaliadas no Instituto de Medicina Legal quando o exame tanatoscópico. Que tipo de lesão era essa? Lesões incisas, cortes. É possível saber se ela foi morta hoje? Porque vizinhos, amigos sentem falta dela desde quarta-feira. Dadas as características do cadáver, o odor, o próprio aspecto do cadáver, nós entendemos que ela não foi morta hoje. Ela foi morta há pelo menos 2 dias atrás. Tá certo? Nós encontramos indicações de que ela estava em estado de putrefação, tá? Já com alteração na tonalidade da pele. O tipo de secreção encontrado no local também indica que ela não foi morta hoje. O senhor falou dos cortes, né, profundos. Deu para confirmar se foi feito por arma branca? Vocês apreenderam algum tipo de faca? Nós coletamos evidências, nós coletamos instrumentos cortantes que deverão ser analisados por laboratórios especializados da Polícia Científica. Como é que estava o cenário lá dentro? Há indícios de que houve briga, de que ela tentou se proteger, se defender, que lutou contra ele? Há indícios de desorganização. Essa desorganização ela foi devidamente registrada. Ela indica que houve uma busca dentro da residência por documentos ou por valores. Tá? Evidências dessa busca foram também coletadas e serão analisadas no nosso laboratório. Câmeras de segurança foram apreendidas também. Nós coletamos câmeras de segurança e temos o laboratório de informática do GEPH, do Grupo Especializado em Perícias de Homicídios, que deverá analisar o conteúdo em mídia digital. E o feminicida indicou, viu, que na casa teriam câmeras. O feminicida indicou. E outra, ela se comunicou pela última vez na terça. Na quarta-feira, ela não deu sinal. As amigas preocupadas. O tumulto que era a convivência com esse assassino. O tumulto que era. Só agora, com a análise da câmera e da perícia no corpo, é que se pode precisar o período em que ela foi morta. Material de vídeo já foi encaminhado para o laboratório de perícia. E o corpo continua no IML do Recife. Amanhã, movimentação de familiares para liberar o corpo. Mas vamos urgente ao DHPP com Simone Santos. Moab, vocês viram que a gente começou aqui no Brasil, gente, Pernambuco, mostrando que havia viaturas do SAMU. Uma ambulância do SAMU, uma viatura de apoio, uma caminhonete com equipe médica, médicos aqui, motocicletas, né? Socorristas em moto do SAMU. Tinha todo um atendimento, a gente acompanhou já o final de um atendimento lá dentro, entrando os equipamentos, balões de oxigênio, todo o aparato
que seria para o atendimento ao Pedro Henrique, né? Ele, 32 anos de idade, que foi preso por assassinar a companheira, esse caso que aconteceu hoje em Jaboatão, que a gente está mostrando aqui, que a gente está falando. E essas equipes, elas saíram, elas recolheram. Vocês veem aqui que não há mais as viaturas do SAMU, não houve socorro e eles disseram que não podia dar informação. Então, a informação que recebemos é de que esse homem, ele teria atentado contra a própria vida, não resistiu, ainda foi socorrido, por isso as equipes do SAMU aqui, e a gente está esperando que essa informação seja confirmada por meio de entrevista através de um delegado aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então a gente segue aqui no local porque a informação é de que o Pedro Henrique, ele que estava recluso, ele que gritou muito, né, durante todo o momento em que esteve aqui. Inclusive as pessoas que prestaram depoimento, moradores lá da área relataram, né, que os gritos dele, nossa equipe de reportagem que esteve aqui, enfim. Então, teve esse atendimento, o carro do IML acabando de chegar aqui, ó, Moab. Instituto de Medicina Legal. O que reconfirma, comprova aí essa informação que a gente está dando em primeira mão aqui no Brasil, gente, Pernambuco. Instituto de Medicina Legal, chegando aqui ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. E como a gente falou, né, a gente que chegou aqui no momento em que o atendimento estava sendo feito com as 4 viaturas do SAMU, uma ambulância, uma viatura de apoio com a equipe médica, 2 socorristas de moto, os médicos saindo, retirando os balões de oxigênio, todo equipamento. A gente trouxe tudo isso ao vivo aqui no Brasil, gente, Pernambuco, e agora o carro do Instituto de Medicina Legal. O Pedro Henrique dos Santos Bezerra, que tinha 32 anos de idade, ele que já foi preso por assassinar uma pessoa, inclusive ele confessou hoje no depoimento, também foi preso por tráfico, também foi preso por roubo, ele passou 16 anos recluso, Moab. E a Gabriela Soares da Silva, ela que era cozinheira, ela era cozinheira de penitenciárias, foi cozinheira do Bom Pastor, né? Do antigo Bom Pastor, a colônia penal feminina do Recife, e do Cotel. Foi onde ela conheceu o Pedro Henrique. Teve um relacionamento com ele e no que ela talvez tenha acreditado em que ele melhorasse, se ressocializasse. Então, ela foi viver com ele. Com o passar do tempo, eles que teriam morado juntos por mais de 4 anos, de acordo com familiares no local onde a gente esteve desse crime pela manhã, onde nossa equipe de reportagem esteve. Depois de certo tempo começaram as brigas e a mãe dela, que morreu há 6 meses, aconselhava muito para que ela deixasse o relacionamento. Nós recebemos inclusive conversas dela com as amigas em uma rede social, com uma amiga, falando no dia 27 de abril, salvo engano, sobre que estava aí, teria terminado o relacionamento, estava tentando, mas ele não aceitava. Ele exigia dinheiro dela, ele vendia os móveis dela, ele queria se mudar para outro lugar, porque ela sempre morou ali perto da família. Tanto que a informação no local hoje pela manhã é de que a mãe dela morava lá, são 2 casas, um embaixo e um primeiro andar. Ela morava numa casa próxima, que também pertence à família, e quando a mãe morreu há 6 meses, ela voltou a morar lá na Rua do Riacho. Ela que nasceu e foi criada lá na comunidade Guararapes, ali no bairro de Prazeres, em Jaboatão. A Gabriela não tem filhos, não deixou filhos, e o Pedro Henrique, nessas agressões, as pessoas já identificavam que poderia terminar com esse trágico feminicídio. Foi o que ocorreu, Moab. E agora no local, as pessoas relataram ele como uma pessoa normal, viu? Ele como agressivo mesmo com ela. Então, tanto que ele foi preso por 16 anos, porque envolvido com tráfico, praticava roubo e também matou uma pessoa, assassinou uma pessoa, seria um homem. Inclusive, ele confirmou isso em depoimento hoje pela manhã aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. No local também, muitos moradores disseram, inclusive a gente trouxe também na entrevista de vizinhos e de amigos da Gabriela, essa informação de que ele, quando morava no conjunto Marcos Freire, teria assassinado a companheira e também um filho dela. E essa informação o DHPP pela manhã tinha colhido e ia investigar, averiguar, mas nada oficial registrado com relação a isso. Então, no caso, o feminicídio registrado hoje, ele pela manhã, que quando chegou aqui no DHPP, insistiu nessa história de que ela teria tentado
se matar, mas ele se contradisse, né? Em vários momentos, tanto que a gente trouxe aí a entrevista de Dr. Sérgio Ricardo, que esteve lá no local pela manhã, falando que ele se contradisse várias vezes, né? Ele que a mulher que foi encontrada em um estado de muita agressão, com muitos cortes profundos, repito, um dos cortes pegava da virilha até a barriga, o que fez com que as vísceras saíssem do corpo, veja que coisa horrorosa, e ele ainda ficou com esse corpo na quarta-feira. E na entrevista de Rose, a amiga, ela ainda disse que na quarta-feira os vizinhos viram quando ele saiu levando a televisão da casa da Gabriela, levando um ventilador, levando objetos, e ele já havia feito isso outras vezes. Ele já havia vendido objetos dela. Então era uma pessoa que ficou com o corpo dentro de casa e ainda ontem, ainda teve esse planejamento para hoje tentar incendiar a casa, dizendo aos vizinhos, chamando por socorro, dizendo que a Gabriela teria tentado atear fogo nela mesma, quando foi identificado de que o incêndio foi provocado, o corpo, os sinais, né, para a perícia já identificou que ela não foi morta hoje, nem morta queimada, ela foi assassinada. E possivelmente na quarta-feira foi quando as amigas, né, não tiveram mais contato com ela, deram falta da Gabriela. E aí, Moab, esse crime bárbaro, trágico, e hoje identificaram aí esse local com esse corpo. A gente tem um vídeo, até não sei se está no ponto para a gente repetir, que mostra ele na varanda da casa, se abaixando. Foi o momento em que ele tentou vestir uma roupa nela, em contato com o corpo, fez com que o mau cheiro exalasse na comunidade, fez com que esse mau cheiro ficasse impregnado. Ele que foi trazido na viatura, a viatura da PM do 6º Batalhão teve que ser limpa aqui, teve que ser dado um banho para que os policiais conseguissem, né, estar no mesmo ambiente que esse homem para acolher o depoimento dele. Inclusive aqui a permanência do DHPP teve que ser lavada, porque eu estava aqui pela manhã nesse momento em que isso aconteceu, por conta desse mau cheiro, porque ele ficou em contato com o corpo que, de acordo com a perícia usou esse nome, já estava em estado de putrefação, né, estágio inicial de decomposição. Então, uma história muito macabra, né, Moab? Um crime bárbaro. O feminicídio já é um crime muito covarde, a gente detalha aqui isso todas as vezes, e dessa vez com esses requintes de crueldade, e agora essa informação, né, de que o Pedro Henrique, ele atentou contra a própria vida. Aqui no DHPP, equipes do SAMU ainda foram acionadas para prestar socorro, para tentar salvar a vida desse homem, mas ele não resistiu. Estamos aguardando aqui um pronunciamento oficial da Polícia Civil de Pernambuco, Moab, mas o carro do Instituto de Medicina Legal está aqui esperando as coordenadas para fazer o recolhimento desse corpo, que comprova essa informação que a gente traz aqui em primeira mão no Brasil Gente Pernambuco. Simone, uma movimentação atípica no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, numa tarde de sexta-feira, que não é de se ver com frequência, porque as equipes de reportagem estão apurando de fato, de perto, o que está acontecendo todos os dias, e a gente pôde perceber daqui do estúdio, principalmente você e Marcondes Aguiar, que estão reportando esse assunto, o semblante desses profissionais de socorro do SAMU, no momento em que te retiravam equipamentos para colocar de volta na ambulância, né, cilindros de oxigênio, outros objetos, outros equipamentos, um clima de muita tensão, não é, Simone, entre os profissionais? Sim, os profissionais que disseram, inclusive, que não iriam repassar informações nenhuma, que a gente entrasse em contato com a Polícia Civil de Pernambuco. A gente está aguardando aqui o pronunciamento oficial, essa só confirmação oficial, né? Porque o carro do Instituto de Medicina Legal está aqui, isto não é praxe no departamento, não faz parte da rotina, né? Então, o IML que veio certamente recolher o corpo do Pedro Henrique dos Santos Bezerra. Pedro Henrique dos Santos Bezerra, 32 anos de idade. Vale lembrar, Moab, também, reforçar que quando estava sendo trazido aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para o DHPP, né, o Pedro Henrique, ele ameaçou as amigas da Gabriela, que estavam muito revoltadas lá, estavam chamando ele de assassino, elas que conheciam essa rotina agressiva dele, e ele disse
que iria ser solto e queria voltar para matá-lo. Eu acho que a gente trouxe até isso na entrevista da Bethânia, ela relatando isso e a Rose confirmou isso também. Então ele sendo trazido para cá, tentando incriminar a companheira que ele matou, ele ainda disse que iria matar as amigas dela. E ainda mais, Simone, nessa saída dele, quando ele chegou até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa logo cedo, ele verbalizou que na casa teriam câmeras. A polícia confirmou para você e a perícia que, de fato, existe um equipamento de vídeo monitoramento, tinha nessa residência, que foi recolhido e agora está no laboratório. Simone, esse equipamento de câmera de vídeo monitoramento, a perícia, claro, também, principalmente a perícia, mas vão poder confirmar e precisar como ela foi morta. A gente já sabe, já temos detalhes da ocorrência, como aconteceu, porque você estava lá, e agora com esse elemento da câmera de monitoramento. Gabriela, que não dava sinal desde a quarta-feira pela manhã cedo, né, Simone? Isso, Moab, ela não se comunicava mais com amigas, familiares e vizinhos. E, Moab, essas câmeras de segurança, inclusive, quando chegou aqui ao DHPP, esse homem apontado como o assassino da mulher, né, o Pedro Henrique, ele falou dessa questão das câmeras e lá no local a gente já notou que na varanda, que foi onde ele tentou colocar a roupa no cadáver já da companheira, ele tem uma câmera, inclusive uma câmera muito moderna, 360 graus, parece que inclusive registra até o som. E a informação é que dentro da casa também havia outras câmeras de segurança, inclusive durante o trabalho de perícia. A polícia fez toda a apuração e em entrevista o doutor Sérgio Ricardo disse pela manhã que todo o material foi apreendido, né? O computador, o aparato dessas câmeras de segurança que armazenam as imagens foi recolhido porque a perícia continua aqui. A perícia é feita no local inicialmente do crime, mas todo um trabalho muito mais complexo continua aqui pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, pelo Instituto de Criminalística. Então, para comprovar, lembrando que nessa casa tem 5 cômodos e todos os cômodos, Moab, estavam revirados, o que deu indícios aí para a perícia de que houve luta corporal, que a Gabriela pode ter sido muito agredida antes de ser esfaqueada várias vezes, que ela pode ter aí resistido bastante, tentado lutar contra esse homem, tentado lutar para viver, mas aí, só para vocês terem uma ideia da gravidade, da brutalidade, uma das facadas ia da virilha até a barriga dela, Moab, e esse corte fez com que as vísceras saíssem do corpo. Então, Moab, a gente está aqui aguardando o pronunciamento, né, oficial do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Daqui a pouco a gente volta. Qualquer novidade, Simone, a informação é contigo, tá? Até já. Segue o nosso Instagram, viu? @BrasilGentePE. A gente tem mais informações para você em instantes aqui no Brasil Gente Pernambuco. Deixa eu trazer um recado importante. É para você parar de se preocupar com cobranças e ameaças de busca e apreensão. É para dar um basta nisso e resolver suas dívidas com a Infinity, que tem mais de 40 anos de experiência e é especialista em negociações bancárias. Já ajudou milhares de pessoas a reduzir e quitar as dívidas com até 90% de desconto. É aqui, ó, que você encontra um planejamento financeiro que realmente cabe no seu bolso e a gente traz exemplos. Ana Maria quitou o Onix de 52.470 por 8.800. Luiz, mais um cliente Infinity, tinha um Fiat Idea avaliado em 35 mil, quitou por 10. E agora você vai se surpreender. José tinha uma dívida de 75 mil na Suzuki Vitara, quitou, sabe por quanto? 9.300. E no Instagram, @Infinity Consumidor, você encontra outras pessoas que mudaram a vida financeira. É para ligar agora, viu? 4042-3210, mande uma mensagem no WhatsApp e o retorno chega logo. 995-18-3210 e agende uma consultoria gratuita. A Infinity funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, por isso que a equipe está pronta para te atender. E aos sábados também, das 9 da manhã à 1 da tarde. Fica no Empresarial ITC, no Pina. Acesse o site infinityconsumidor.com.br. Eu estou falando de Infinity Consumidor, a única há mais de 40 anos em defesa do consumidor. Brasil Gente Pernambuco faz o intervalo e volta já. A notícia que importa de Pernambuco.